4:35. Marcos capítulo 4 e verso de número 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo. Assim estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Se assente, glorificando ao Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que naquele dia Jesus passou um dia inteiro ensinando. A Bíblia diz que Jesus passou aproximadamente 12 horas ensinando sobre fé. Jesus ensinou sobre a parábola do semeador, depois ensinou sobre a parábola da semente. Também Jesus ensinou sobre a parábola da candeia, e também Jesus ensinou sobre a parábola do grão de mostarda. Jesus passa um dia inteiro ensinando sobre fé. Jesus passa o dia inteiro ensinando e preparando o coração dos discípulos e da multidão que lhe ouvia. A Bíblia vai dizer que Jesus senta na polpa do barco e começa a ensinar. Quando Jesus começa a ensinar, Jesus está falando sobre fé. E quando Jesus está falando sobre fé, Jesus teria a ideia em si que eles estavam recebendo e guardando no seu coração todas as palavras e ensinamentos sobre fé, porque todo aquele que ensina, ele tem por consciência que aquele que está sendo ensinado vai colocar em prática tudo aquilo que ele está recebendo. Pois não, Jesus está ensinando sobre fé, e quando Jesus começa a ensinar sobre fé, Jesus está convicto que os seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, estavam convictos que a fé é nada mais, nada menos do que colocar em Deus, ou colocar na mão de Jesus, todas as nossas dificuldades. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós não podemos nada, nós não conseguimos nada, nós não alcançamos nada, mas a Bíblia vai dizer que nós podemos nele todas as coisas. O que Jesus ensinou não foi uma palavra rasa, não foi algo superficial. Ele ensinou sobre o fundamento da fé. E quando Jesus ensina sobre o fundamento da fé, a Bíblia diz que quando o dia termina, ele libera uma palavra. E qual é esta palavra que ele libera sobre os discípulos que estavam com ele? Ele diz: passemos para o outro lado. Quando ele diz passemos para o outro lado, ele não está dizendo vamos tentar chegar do outro lado, vamos ver se dá certo chegar do outro lado. Ele não está dizendo vamos ver o que nós vamos fazer para chegar do outro lado. Ele está dando a garantia para os seus discípulos: passemos, nós chegaremos, nós nos encontraremos do outro lado. Ele está dizendo para você que entrou aqui nessa noite, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo o porquê de tanta luta, tanta prova, tanto deserto, tanto temporal. Parece que minha vida nunca vai parar, que o vento vai assoprando e vai destruindo aquilo que eu tenho construído. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer nessa noite: o vento não vai te parar, a circunstância
circunstância da vida não vai te parar, os problemas da vida não vai te parar, você vai chegar do outro lado. O que Jesus está fazendo com os discípulos agora não era uma sugestão. O que Jesus está fazendo com os seus discípulos agora não era pedindo uma orientação, Ele está dando uma direção. Ele está dizendo: eu não sei o que vocês querem, eu não sei o que vocês chegaram aqui pensando, mas a direção é essa, nós vamos chegar do outro lado. Prega a Deus na minha boca para dizer para alguém aqui nessa noite: Ele não quer saber o que está assolando o teu coração, Ele não quer saber o medo que está destruindo as suas convicções, mas Ele te trouxe hoje aqui para te dizer nessa noite: a direção é essa, nós chegaremos, nós alcançaremos a vitória do outro lado. Escuta, porque no meio do caminho, a Bíblia diz que o vento se levanta, o mar se agita, o cenário muda, o cenário de bonança, o cenário de fé, pastor Emerson, que agora estava preparado pelos ensinamentos de Jesus o dia inteiro, muda. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus fala conosco, Ele está nos direcionando para viver uma vida. Escuta, porque Deus nunca vai entregar nada grande para quem tem fé pequena. Vou dizer de novo, talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: Senhor, qual é a direção? Senhor, eu nem acredito mais. Mas se você chegou aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu nem sei para onde ir, mas a minha fé alcança que chegarei. Ele está dizendo: todas as palavras se cumprirão na tua vida. Levanta a mão, porque eu estou liberando uma palavra de profecia sobre a tua casa. Aqueles que disseram para você: você não vai chegar, o mês de abril é o mês da desistência, o mês de abril é o mês que você para, mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: a tempestade não vai te parar, porque Ele está no teu barco e o controle está nas mãos dEle. Pastor, por quê? Entenda uma coisa: a tempestade não começa com o erro dos discípulos, a tempestade não começa com uma direção errada, a tempestade começa com uma obediência. E todas as vezes que nós se colocamos na posição para obedecer a Deus, é natural que as tempestades da vida começam a surgir. Vou falar isso daqui de novo: a tempestade não surge quando nós começamos a andar na direção ao contrária. Não, a tempestade começa quando nós colocamos no Senhor o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios. Aí a gente começa a se perguntar. É natural crente parar para olhar para o céu e perguntar: Senhor, mas o que eu fiz de errado? Senhor, aonde eu pequei? Senhor, o que eu fiz de errado para estar acontecendo tudo isso? Nada. É Jesus dizendo: é porque você ainda tem fé do homem, mas eu quero trabalhar em você a fé divina. E quando nós estamos na fé divina, pode vir vento, pode vir deserto, pode vir calúnia, eu estou liberando essa palavra, pode vir dificuldade, pode vir o que vier, nós estamos firmados nele e ele em nós, e chegaremos. Você já parou para prestar atenção que quando estamos ou nos colocamos no centro da vontade de Deus, parece que quanto mais a gente ora, mais as coisas parecem que não dão certo? Parece que quanto mais a gente se entrega, mais as coisas travam. Quanto mais a gente olha para Deus e nos coloca na direção que Deus quer, parece que mais as coisas saem fora do trilho. E é assim, irmão, que nós enfrentamos as dificuldades, as tempestades da vida. Escuta uma coisa: Deus não permite uma tempestade sem antes liberar uma palavra.
Não, eu vou dizer isso aqui de novo: Deus não permite você passar ou entrar em uma tempestade sem antes dar uma direção. Olha o que Jesus faz. A Bíblia diz que quando ele termina de pregar, eles liberam a multidão, e a Bíblia vai dizer que Jesus já libera uma palavra. A Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz: passemos. Só que os discípulos ainda não estão ligados. Por quê? É por isso que eu falo que qualquer palavra liberada no ambiente profético pode mudar a história de uma vida. E Jesus já estava sabendo que chegaria, mas como os discípulos eram movidos pela fé dos homens, eles ainda não acreditavam na palavra que foi liberada. Jesus olhou e disse: despede a multidão, deixa que eles vão embora. Por quê? Porque nós vamos chegar do outro lado. Mas os discípulos, pastor Sérgio, desligado e a fé meio balançada, olharam para Jesus dizendo: é mais uma viagem, é mais chegar do outro lado. Mas Jesus está dizendo: vai ter dificuldade, mas chegaremos. Vai ter prova, mas chegaremos. Eu vou liberar isso daqui de novo, irmão, para alguém que chegou aqui nessa noite dizendo: Senhor, não sei se consigo, mas Deus está dizendo para você: eu não quero saber se você consegue. Se a tua fé estiver firmada em mim, você vai chegar, tua casa vai chegar, tua família vai chegar, seus negócios vão chegar. É nesse cenário que Jesus te trouxe aqui, para mim te dizer que a tempestade da vida não vai te parar. Vou falar de novo: é nesse cenário de luta, de prova, é nesse cenário de incerteza, é nesse cenário que você não sabe nem o que mais fazer, é esse cenário que Deus te trouxe hoje aqui para mim dizer para você: a tempestade da vida não vai parar você, a tempestade da vida não vai parar os teus negócios, a tempestade da vida não vai parar o teu ministério, a tempestade da vida não vai parar a tua família, a tempestade da vida não vai parar o teu casamento, porque Ele ainda tem o controle da sua casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você responde para você mesmo. Se foi Deus que mandou você passar, por que é que veio a tempestade? Você já parou para prestar atenção? Se foi Jesus que disse: vamos para o outro lado, por que é que surgiu uma tempestade? Ele não sabia que ele tinha o poder? Ele não poderia desfazer a tempestade antes mesmo dela surgir? Ele não teria poder para dominar o mar e o vento antes mesmo dele se levantar? Porque a Bíblia diz que Jesus estava cansado. E pensa comigo, Jesus não pregava um sermão qualquer. Algumas histórias vai dizer que o sermão que Jesus pregava durava de aproximadamente 3 horas de relógio. E se Jesus prega aqui 4 mensagens que eu disse na introdução, são aproximadamente 12 horas que Jesus está pregando sem parar. E se Jesus está pregando 12 horas sem parar, e Ele mesmo sendo Deus na sua onisciência, mas no corpo humano, Ele cansou. E Ele poderia muito bem dizer aos seus discípulos: vamos chegar do outro lado, mas eu fiquei sabendo aqui que tem uns demônios que vão se levantar no meio da caminhada. E se eles vão se levantar e eu vou descansar, eu já vou repreender eles agora, para quando a tempestade chegar para afrontar vocês, já está tudo resolvido e vocês não me acordem e deixam eu descansar. Só que Jesus não faz isso, irmão. É que aqui que é muita gente que se perde. Por quê, pastor? Porque tem gente que confunde tempestade com derrota. Tempestade é diferente, derrota é diferente. Quando Jesus te conduz para a tempestade, Ele está te dizendo: eu estou junto. Não, vou falar isso daqui de novo. Quando Ele te leva para a tempestade, Ele está dizendo: eu estou no teu barco,
Eu estou na tua casa, eu estou na tua família, eu estou nos teus negócios, eu estou no Elebaracalacia. Eu sinto a graça do Espírito de Deus envolvendo essa casa, e eu ouço Deus falar aqui do meu ouvido direito, e quando eu ouço Deus falar, eu tenho convicção daquilo que Deus fala. A tempestade se levantou, não é para você se desesperar, não é para você se paralisar, é Deus dizendo: eu quero ver até onde a tua fé alcança, até onde eu vou te conduzir para chegar do outro lado. Os discípulos estavam com Jesus, dentro da vontade, dentro do propósito. Minha irmã, pastora Juscelia, e é mesmo assim que acontece quando a gente está dentro do propósito, dentro da vontade. Parece que, desculpa a expressão, mas parece que o trem descarrilha, pastor Eliseu. Parece que as coisas saem fora do lugar, parece que tudo começa a dar errado. Eita! Estar com Jesus, irmão, e a gente precisa aprender isso aqui, não te livra da tempestade da vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: Ele não te livra da tempestade, mas Ele garante que você vai chegar do outro lado. Ele não te livra das afrontas, mas Ele diz: você não vai ser derrotado nessa. Ericalacia. Eu estou sentindo graça de Deus. Tem gente que entrou aqui nessa noite dizendo, pensando, está dando tudo errado, mas Deus me manda te dizer, e é profecia: não está dando errado, é que você está fazendo parte do processo que eu te levei para chegar do outro lado. Deus não entrega nada na mão de ninguém sem antes preparar. Se você chegou aqui dizendo: Senhor, e os planos? Senhor, e os sonhos? Senhor, e os projetos que já foram para a gaveta? Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, na quinta da vitória: pode abrir a gaveta, pode tirar o plano, pode tirar o projeto da gaveta, coloca em cima, porque Deus está assinando o decreto de vitória. Deus não te trouxe aqui nessa noite para você parar, Ele está te dizendo: é só para você saber que ainda tem o controle da tua vida, que ainda tem o controle da tua casa. A prova que Deus está com você não é a ausência, mas é a presença dele no meio. Vou falar de novo. A prova é que não é que ele está ausente nessa luta, nessa dificuldade, nessa tempestade, mas é a presença dele estar no meio. Porque os discípulos poderiam até estar apavorados, mas eu garanto, pastor Edmilson, que eles estariam muito mais apavorados se Jesus não estivesse no barco. Lembra da outra tempestade? Que Jesus olha e diz: entrem no barco e vão para o outro lado. A Bíblia diz que enquanto os discípulos foram navegar, Jesus sobe para o monte. E a Bíblia diz que a tempestade veio, o vento veio. E a Bíblia diz que quando os discípulos estavam quase a afundar, Jesus vem andando por cima das águas. Não estava aqui escrito, mas caiu agora do céu. Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer: o que te causa medo, o que tira seu sono, o que tira tua paz, eu caminho por cima. Eu vou liberar isso daqui. O que está tirando o seu sono, dizendo: e agora, Jesus? Jesus está dizendo: fica tranquilo, está na minha mão. Fica tranquilo que está no meu controle. Alabaracalacia. Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em abandonar tudo?
Mas você não parou. Você já teve ciência disso? Chegou aqui cheio de prova, cheio de luta na quinta da vitória. Por quê, pastor? Porque eu ainda creio. Por quê, pastor? Porque eu ainda sei que Ele vai fazer isso. Eita, eu estou sentindo um ambiente profético aqui se estabelecendo dentro dessa casa. E Ele me trouxe hoje aqui para te dizer: se a tempestade não foi suficiente para fazer você parar, fica tranquilo que a garantia de chegar do outro lado já está a caminho. Você vai chegar. E finalizo dizendo: enquanto o vento soprava fora, meu Deus, irmão, isso aqui é forte. Se você entender isso aqui, enquanto o vento soprava fora, o medo apareceu dentro. Porque não é o que prejudica, pastora, não é o que sopra fora, é o que tem dentro. E o que mais paralisa a crente não é o que acontece fora. Fora onde? Fora de casa, fora do ministério. É o que tem dentro. E o que mais paralisa a crente é o que está dentro de nós. E o que é que está dentro de nós? Medo. A tempestade não cria o caos, ela revela o que está dentro de nós. Você já parou para prestar atenção? Você está andando com alguém que é muito bem controlado e no trânsito. Deixa eu fazer essa analogia para você entender. E ela conversando, mexendo no celular, muito bem estabilizada. De repente, um carro atravessa na frente. Ela dá um pulo dentro do carro e começa a gritar. Pode ir a fundo que essa pessoa sofreu um acidente ou qualquer outra coisa. Pastor, então não foi o carro que fechou, não, era o que já estava dentro. Então quem cria caos não é o que assopra fora, não é o vento que começa a soprar fora, é o que já está dentro. Mas Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu vou arrancar de dentro de você tudo o que paralisa a sua fé. Eu vou dizer isso aqui de novo, irmão, porque Deus está me autorizando a dizer: tem gente forte no culto, mas fraco na pressão lá em casa. Tem gente que canta fé, mas vive dominado pelo medo. Mas Deus me trouxe hoje aqui como profeta para te dizer: o que te paralisa, eu estou arrancando hoje. Não é a tempestade que está te paralisando, é o que está dentro de você. Mas eu cheguei para mudar a tua casa, para mudar a tua história. Calabaracia. Enquanto o medo cresce, parece que Deus está em silêncio. A gente olha para o céu e diz: Deus, entra culto, sai culto, o Senhor não fala comigo na palavra, no louvor, o Senhor não usa ninguém para falar. Mas Ele está lá. E a gente fica clamando pela presença. Ele está lá. E a gente fica falando: mas eu não ouvi sua voz. Mas Ele está lá. Não, vou dizer de novo, irmão, Ele está lá na tua casa. Ele está lá nesse casamento. Ele está lá nesses negócios. Ele está lá nessa família. Ele está dizendo para você: talvez você não está vendo, mas eu já estou trabalhando. Olha o que a Bíblia diz: o que eu faço agora, tu não entendes. Ele já está fazendo, é você que ainda não viu. Ele está dizendo: eu já estou trabalhando, é você que não viu a obra. Eu já estou fazendo, é você que não viu a edificação. Quando é que eu entendo, pastor? Quando as coisas acontecem, quando a porta abre, o filho é salvo, o marido é trazido para a igreja, e você começa a cantar o hino de adoração a Deus. Jesus estava dormindo, e é a Bíblia quem diz, e não estava dormindo de qualquer jeito. Ele estava dormindo sobre uma almofada. E é aqui que eu aprendo que quem tem o controle da situação não se desespera, irmão.
E isso incomoda a gente, o silêncio, a demora, o tempo, porque nós somos a geração, principalmente a minha geração fast food. A gente quer tudo para ontem, quer tudo para o nosso tempo, e é por isso que a gente não procura as melhores coisas, procura o que é mais rápido. Você vai comprar na internet, você sempre vai colocar lá o carrinho que vem full, que chega amanhã, que chega hoje, chega em 24 horas. Você não procura o melhor lanche, a melhor jantinha, o melhor restaurante, é o que faz mais rápido, para você não ficar perdendo tempo lá na espera. Mas é Deus dizendo para alguém: fica tranquilo, que no meu tempo eu acordo, no meu tempo eu me levanto para colocar essa dificuldade por terra. Posso colocar de pé, pastor? Fique de pé comigo. Escuta isso daqui. Isso aqui é o ápice da mensagem. O ápice da mensagem não é quando a tempestade acalma, não é quando o vento cessa. Entenda isso. Entenda isso. O ápice da mensagem, pastor Eliseu, é quando eles resolvem clamar. É quando eles resolvem incomodar o mestre. E é por isso que você está aqui nessa noite. Quando eles clamam, Jesus se levanta. Como é que você vai reagir nessa prova? Já tem um hino que diz por aí, que é: como é que você vai lidar na prova? Questiona ou adora? Vai ficar reclamando ou vai ter fé para acreditar que o milagre vai acontecer? Vai ficar aí procurando problema para te impedir de chegar até Jesus e clamar? Ou você vai se levantar nessa noite dizendo: não quero saber de tempestade, não quero saber de prova, não quero saber de luta, eu vim saber que Jesus está no barco, eu vou incomodar, eu vou clamar, eu vou dizer para Ele que o meu milagre precisa ser gerado hoje. Só você que recebe essa palavra, corre para o altar, porque eu vim liberar uma palavra para você que nesse ano de 2026, não é você mais que está no controle da tua casa, é Jesus que está no controle da tua casa. Eu vim dizer para você, não é mais você que está no controle dos teus negócios, é por isso que ele não vai falir, e ele vai prosperar nesse ano. Vem para o altar, por quê? Porque no altar do Senhor tem vitória para a tua casa, tem vitória para a tua família. Não vai continuar do jeito que está. Por quê? Porque o céu se abriu sobre Campinas nessa noite. O céu abriu sobre Campinas nessa noite, e Ele mandou te dizer: você não vai morrer na beira da praia, você não vai morrer nesse barco, você não vai parar nessa tempestade, você vai continuar. Vem, só você que acredita. E eu ouso dizer a você, porque eu estou ouvindo Deus me autorizar a dizer: esse ano não vai ser um ano comum, vai ser ano que o pastor Eliseu já liberou sobre nós aqui, será o ano de testemunho. E o que o nosso bispo já liberou sobre nós: este é o tempo. Tempo de quê, pastor? Tempo da família ser salva, tempo da prosperidade chegar à nossa casa, tempo do ministério começar a fluir. Calabaracia, diria calaceu. Eu estou sentindo graça aqui. Escuta, irmão. Tem batalha, minha irmã, que não vence fugindo. Tem batalha que vence enfrentando, dizendo: Jesus, Senhor, estou aqui ainda, viu? Barco não afundou, família não acabou, sonhos, projetos ainda estão intactos. Dá para o senhor acordar aí? O senhor está vendo que eu estou clamando. E assim que ela é baracalacia. Meu Deus, irmão,
Há uma graça de Deus repousando sobre nós aqui nessa noite.